Êxodo capítulo 25. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles finas, madeiras de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas dos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tiradas dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades, de modo que formem uma só peça com um propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente, um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeiras de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças, em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoa, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas
No candelabro mesmo haverá 4 cálices, com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que sai dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que sai dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que sai dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Êxodo capítulo 26. Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina, na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 m. As 11 cortinas serão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A 6ª cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros do outro lado do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda penderão de um e de outro lado do tabernáculo para cobrir. Faça também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4,45 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, para que se possa unir uma tábua à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também
2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 tábuas para o outro lado do tabernáculo. 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Põe a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. Êxodo capítulo 27. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado. A altura será de 1,30 metro. Nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Faça também o átrio do tabernáculo, do lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprimento, haverá cortinas de 44 metros de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio, para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros, as colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio, do lado leste para o nascente, será de 22 metros.
As cortinas para o lado da entrada terão 6,60 metros de comprimento, e as suas colunas serão 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6,60 metros de comprimento, e as suas colunas serão 3, e as suas bases 3. À porta do átrio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4, e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado e 2,20 metros de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e os seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Provérbios capítulo 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclamam a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria.
O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Mateus, capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Curta, Comente e compartilhe.